Bom, vamos começar a aula, não faz mal. Os 15 minutos regulamentares já passaram. Bom, esse curso, obviamente, é a continuação. Ele chama Física das Radiações, o 2, mas no fundo ele é a Física das Radiações, é a continuação da Física das Radiações. Na primeira parte do curso a gente focou em cima das fontes e dos processos de interação e viu um pouco sobre detetores. Nessa segunda parte a gente vai ver a questão da dosimetria especificamente. Dosimetria é um universo que não faz parte, por exemplo, de nenhum curso de física normal, porque ela tem uma série de implicações e de sistemáticas no conceito de dose que não interessa para os físicos. Os físicos, quando a gente trabalha num laboratório muito mais organizado que o nosso, quando a gente tem um instituto de pesquisa no exterior, por exemplo, o setor de proteção radiológica é um setor muito forte. Ele pode impedir o seu trabalho, ele pode fechar o seu laboratório e ele te diz o que você tem que fazer. Mas então não precisa explicar muito. Ele diz, por exemplo, que fontes você tem que ter equipamentos de segurança com gates, com relés que desligam. A gente coloca um durex no relé, o relé fica aberto e a gente trabalha do jeito que a gente quer e, em geral, não dá muita importância para a radioproteção, o que é um erro muito grande. Muita gente já morreu, muito pesquisador já morreu por ser descuidado. Inclusive, nós tivemos aqui uma experiência de um pesquisador que morreu com câncer. A desconfiança é muito forte que ele realmente não tomava as mínimas precauções com radiação. Aqui o que a gente vai ver é justamente por que acontece isso e que tipo de cálculo você faz. O conceito que podia parecer bobagem, que era a questão de estocástico, né, do que é uma medida estatística e não estatística, eu falei para vocês que não existe interação determinista. A interação é sempre probabilística. Só que se eu trabalhar com grandezas com números muito grandes, consequentemente eu tenho probabilidades muito grandes, eu posso dizer que isso em média é determinístico. E é assim que trabalha de uma maneira geral a parte de radioproteção e dosimetria. Ela trabalha como se fosse determinista, ela não fica perguntando toda vez bom, eu tenho lá uma medida que dá um tanto de dose. A medida do tanto de dose. A pessoa pode receber essa dose ou pode não receber. É uma pergunta que eu não me coloco. Se eu medir aquela dose, eu digo que a dose é aquela e fim de papo. E trato isso como sendo um fenômeno determinístico. Portanto, é uma linha de ação completamente diferente daquela anterior e completamente diferente da tradição da física. Esse é um dos problemas que poucas pessoas no Instituto estão habilitadas para dar esses cursos. Por isso que, inclusive, no início do programa, foi muito importante ter o IRD junto com a gente, porque o IRD ele insistia muito nessa questão de dose e nas doses em todas as especialidades. E foi isso que nos permitiu, inclusive, desenvolver uma outra parte, que é a parte da base física, ligada a essa questão de dosimetria. Que aí o IRD não se detém muito nessa parte e trabalha mais com textos mais simples, inclusive. Raramente o IRD fala em sessões de choque específicas ou coisas desse tipo. Ele trabalha, em geral, com as grandezas ligadas à dosimetria. Da mesma maneira que eu fiz no início do outro curso, eu fiz um calendário e esse calendário já está no Wiki, vocês têm acesso completamente, já está no Wikispace. Então a gente vai ter, de novo, 3 blocos. O primeiro bloco, a gente vai fazer uma introdução rápida, justamente retomando aquelas coisas que vocês aprenderam e vendo quais são as diferenças desses cursos que vocês vão enfrentar. A gente vai trabalhar depois com um conceito básico da medida de dose, que é o conceito de equilíbrio de radiação ou equilíbrio de partículas carregadas. São 2 conceitos fundamentais para você poder, inclusive, entender o conceito de dose. Sem isso fica muito louco. E mesmo assim, quando você vê a primeira vez,
devido a essa peculiaridade de ser diferente do raciocínio da física, algumas coisas que vocês já perceberam no curso 1, que é difícil você se adaptar à forma de informação, que não é cálculo, que não sai diretamente do cálculo e que cria uma certa dificuldade para a gente que é formado na linha da física. Os 2 primeiros anos são só física, não tem nada de física médica praticamente, tem a parte de biologia, mas não é física médica. Então, vocês vão entender principalmente nesses 3 conceitos, que são os 3 conceitos que, por sua vez, regem as teorias que permitem você fazer medida. O que eu quero dizer que permite fazer medida? O problema é que o princípio fundamental da medida de uma interação é que você não está preocupado se você tiver um detetor, é o detetor que você está medindo. O que te interessa é a radiação que está entrando no detetor. Quando você mede a dose, o que te interessa não é a radiação a energia que está sendo depositada no detetor. O que te interessa é a radiação que teria que ser depositada se não tivesse seu detetor e seu corpo estivesse ali. Então, o conceito de dose, o seu corpo é eventualmente um outro material, mas não é o dosímetro, então não te interessa diretamente o que está no dosímetro, fisicamente. É claro que o dosímetro já é corrigido para te dar esses valores, o valor que te interessa, mas no fundo o que você mede no dosímetro não é aquela grandeza que você está interessada. Completamente diferente do que você tem na questão de um detetor quando você está medindo uma interação. Que aí o que te interessa é o que o detetor está medindo. E para isso você precisa de toda uma linha de teorias diferentes para poder fazer essa passagem. Então a gente vai fazer isso, vai aprofundar razoavelmente nisso. O último bloco é de dosímetros. Nos dosímetros a gente vai ver justamente a questão dos equipamentos que medem a dose e como é que eles se ajustam. Existe uma infinidade, justamente devido à peculiaridade de você não estar interessado no que ele está medindo, mas no que ele estaria, da dose que estaria sendo depositada no corpo humano ou em outro ser vivo ou vegetal, ou seja lá o que fosse. Por isso, você tem uma infinidade de dosímetros que medem a mesma coisa. Os detetores é muito mais reduzido. O detetor, o que importa é o tamanho do detetor e o material que ele tem. Um dosímetro não. Um dosímetro, a geometria é muito importante. Então ele é muito importante onde é que você vai colocar esse dosímetro. Onde é que você vai usar. E para cada uso você tem um dosímetro próprio. Então se você vai fazer um abráquio, é completamente diferente o dosímetro se você for fazer uma fluoroscopia. Se você for fazer uma irradiação de acelerador linear, cada um tem o seu detetor específico. Tanto que depois a gente tem, depois das 4 unidades, né, depois dessas 4 unidades aqui, a gente tem justamente a questão de laboratórios. Nos laboratórios, a gente não vai ver dosímetros. A gente vai fazer medidas de radiação. Então a gente vai voltar à primeira parte do curso, porque os dosímetros específicos, quando vocês virem no IRD e nos estágios do hospital, aí vocês vão ver para cada coisa um dosímetro adequado. Então não adiantaria fazer uma experiência com um tipo de dosímetro. Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de dosímetros, mas não daria para fazer o mesmo tipo de medida, inclusive porque eu não tenho fontes tão intensas quando tem no hospital, que é o que realmente impressiona um dosímetro. A gente vai fazer raio-x. As experiências que a gente tem, dependendo um pouco do dinheiro da universidade, eu não sei se a gente vai ter nitrogênio líquido na época. Mas as experiências que a gente vai fazer vai ser medida do coeficiente de atenuação e aí a gente vai inferir qual seria a dose depositada no detetor. São duas coisas diferentes. A gente vai fazer, vai operar um tubo de raio-x
e fazer radiografias de materiais, não de pessoas e nem de animais, mas radiografias de objetos e materiais, entendendo as variáveis de uma radiografia. A gente vai fazer uma medida de espalhamento Compton e Rayleigh, e a gente também vai ver uma outra parte que é parâmetros de qualidade em radiografia. Esses parâmetros de qualidade são algumas coisas específicas. Bom, essas são as 4 experiências, elas podem mudar até o final do curso. Se eu tiver alguma ideia nova, eu vou introduzir. Aí você tem uma terceira prova que é só sobre as práticas do relatório, prova final, e o esquema de aprovação é basicamente o mesmo que vocês tinham em Física das Radiações 1. E eu garanto para vocês que eu pretendo ser mais exigente do que fui no curso 1. Eu percebi naquele curso que a maior parte de vocês estava estudando mesmo, maior parte, isso não vale para todos, mas vale para muitos, estava estudando em cima de lista de exercício. Isso não vai funcionar e eu vou fazer exercícios específicos para evitar isso e pegar aquelas pessoas que só estudaram por lista. Eu vou realmente exigir muito mais em termos de estudo, porque eu acho que estudar por lista você não aprende nada, você simplesmente passa por isso, entra na sua cabeça e um mês depois já não tem mais nada lá. E não é esse o objetivo do curso. Então eu quero que vocês leiam e quero que vocês leiam livros, inclusive. Eu quero que vocês vão aos livros para buscar os textos e não ficar nos detalhes, inclusive nos relatórios. Eu vou questioná-los bastante, eu quero que vocês me entreguem o relatório em tempo hábil. Os relatórios têm que ser feitos após cada experiência, vocês não podem começar outra experiência enquanto não acabarem o relatório daquela. E eu quero que esses relatórios sejam feitos em cima de um esquema específico de redação de material científico. Eu vou dar para vocês um feedback, um material que está disponível, eu não trouxe agora, mas que é como escrever um artigo científico. A questão da introdução, a questão... Eu já vi que isso vocês deveriam ter aprendido em Física 1, 2, 3 e 4, mas eu já vi que não rola, né? Então, eu vou pedir que vocês façam isso. Portanto, não se acomodem no esquema do curso anterior, se funcionou. Quando não funcionou, vocês sabem que não funcionaram, mas eu vou ser mais exigente do que eu fui no curso passado. E não vai ter choro, porque, bom, isso comigo não tem choro, eu nunca fui muito de dar atenção. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre os cursos, horários, etc? Não. O IRD já começou, né? Vocês foram lá, funcionou tudo direitinho? O primeiro curso é com o Luiz Rosa, né? Oi? É com a Lídia? De manhã. A Lídia é excelente. Tem muita gente muito boa, tem 2 ou 3 que não ligam muito para o curso. Não, 2 ou 3 não, tem um que não liga muito para o curso, mas vocês vão perceber logo. Agora, Luiz Rosa, Lídia são fantásticos, são professores super dedicados e aproveitem porque um dos diferenciais do curso é o IRD, então aproveitem enquanto vocês estiverem lá. Ok, a gente pode começar com o primeiro tópico hoje. Isso tudo já está carregado, tá?
Não funciona. Ele pediu para fazer isso, mas não funciona. Não, funciona. A hora que expande, isso funciona. Dona Isabela, por favor, observe o horário a partir de hoje. E eu quero conversar com você depois sobre o seu processo. Bom, na área de dosimetria, o que a gente vai usar, a literatura, são essas coisas que estão aí, e esse material é o mínimo. Tá? Fora esse material, obviamente, existem outras coisas que vão fazer, inclusive na área de dosímetro. Depois a gente vai fazer algumas coisas interessantes, e eu pus diversas referências, diferentes referências para a mesma coisa. Por quê? Porque vocês vão ter que se adaptar com aquilo. Eu volto a dizer que o Áticos é a Bíblia, então o Áticos é o mínimo que você tem que ler, mas provavelmente você vai precisar de um outro texto que você se adapte melhor do que o Áticos. Então aqui tem o suficiente para você achar um dos textos que te resolva o assunto. Já passou mais do que devia. Alguém está vendo aqui? Está escrito, né? Está estranho, porque justamente ampliou, ele pediu para ampliar, mas fica esquisito pra caramba isso aqui. Eu vou aqui. Desde que eu consigo fechar agora isso. Não, clica lá embaixo, aí desce o último botão. Aqui? Isso, aí clica de novo. Ah. Tá bem estranho, né? Mas esse parece que já é. Já essa é mesmo. Tá. É que tinha tá faltando uma... Não tinha só o título no fundo, mas... Parece que vai cortado. Acordado do quê? Não acho, não. Parece que o próximo slide parece. Fica estranho, fica estranhíssimo. Vai voltar para aquela coisa original. Não tá bom, não. Quatro para 3. Ok. Bom, eu volto, como eu estava dizendo logo na introdução, quando eu falo em dosimetria, é uma coisa mais complicada do que medir a radiação, porque principalmente eu preciso saber qual a energia depositada. Não me interessa só uma interação, portanto. O que me interessa é toda a série de ionizações e de deposição de energia que acontece dentro do material. Isso é muito mais do que uma interação. Então, quando eu falo em dose, eu estou falando ao mesmo tempo em milhares de interações. Essas milhares de interações envolvem Compton, Rayleigh, formação de pares, fotoelétrico e qualquer outro processo que você tenha secundário acontecendo nesse processo. E, no fundo, acontece toda a sequência de interações. Obviamente, isso não é possível de calcular do ponto de vista físico. Você não pode acompanhar uma partícula. A rigor você pode, um programa de Monte Carlo. Se tiver um programa de simulação, hoje com a velocidade, te permite acompanhar uma partícula. Mas isso é absolutamente irreal, porque você não faz ideia. É estatístico, então isso não quer dizer que uma partícula que nenhuma partícula eventualmente fez aquele caminho
que o Monte Carlo te demonstra. Mas é claro que com o Monte Carlo você pode fazer uma multiplicidade. Tudo bem aí? Você pode fazer uma multiplicidade de interações, de runs, e aí você, com essa soma total, você acaba conseguindo a estatística equivalente ao do fator real. Então você pode, com o Monte Carlo, saber tudo isso. Agora, o Monte Carlo é uma coisa muito complicada, porque você precisa, qualquer programa de simulação, você tem que validar o programa. Validar o programa significa você rodar ele muitas vezes, medir e ser igual à medida que você faz da validação. E aí você cai de novo no processo da medida. Você cai no processo da medida, que é como você avalia numa medida qual é a dose que você tem. Tá? Para isso, você precisa saber uma série de coisas. É claro que primeiro é a estatística, tá? Então você lida com fluência ou fluxo, seja de energia, seja de partículas, e você está falando aí em número alto. Então, ao invés de falar, eu vou interagir 6 trilhões de partículas, você fala, eu vou interagir com uma fluência de tanto. Então, se eu faço isso, eu estou trabalhando em feixe, já estou trabalhando com um conceito de média por trás desse raciocínio. Eu preciso saber qual é, que é uma coisa muito importante, é uma grandeza chamada Kerma. Kerma é a quantidade de energia transmitida por uma partícula na primeira interação. Por que isso é importante? Porque quando você tem, de uma maneira geral, fótons, principalmente fótons energéticos, a probabilidade de interação dele é muito baixa. Não é ele que deposita a dose. Quem deposita a dose é, eventualmente, um elétron deslocado. Então, você tem que saber, em média, qual a energia que esse fóton transfere para o elétron. Porque, no fundo, esse cara é que vai depositar a dose. Portanto, essa é uma grandeza fundamental e quase todos os cálculos passam pelo domínio dessa quantidade, né? Que é a energia inicial transferida. Depois você tem stopping power, que é a quantidade de energia transferida ao longo da distância por cada partícula, e você tem coeficiente de atenuação, absorção e transferência de energia. Então, fala. Então a dose é como se fosse um valor médio da energia transferida e o Kerma é só essa primeira interação? Isso. O Kerma é a primeira interação porque é ela que vai, no fundo é ela que vai definir as coisas. Se você tiver um Kerma muito baixo, significa que o teu fóton praticamente vai atravessar o material e você não interage mais. Então o Kerma transmite uma sensação do impacto da radiação, tá? Isso vai ser, essas 3 grandezas são, claro que são discutidas em todos os cursos, mas principalmente nesse módulo 1. Como é que sabe qual é a primeira interação? Você falou que são milhares de interações. Porque é tudo, primeira interação de cada partícula. Tá ligado ao conceito de coeficiente de atenuação e coeficiente de absorção de energia e de transferência. A rigor está ligado ao coeficiente de transferência de energia. Mas como você vai conseguir medir e saber que foi só a primeira interação? Porque não teve mais nenhuma outra interação. Não, vai ter um monte de mais interação, não vai ser só essa. Não, mas como é que você vai... quando você medir, como é que você vai saber que aquela energia que foi transferida foi só na primeira interação? Você fez num laboratório, você jogou um feixe de partículas com poucos fótons, você jogou em cima de um alvo muito fino e você descobriu a seção de choque lá atrás. Tá. Mas aí tem que ser um alvo muito penetrado só da gente. As definições das grandezas vêm todas lá da física básica. Só que depois você trata tudo num conceito de média. Tá claro? Bom, as fontes foram que a gente viu extensamente. Esse cara aqui, ele coloca essas, mas é claro que tem muito mais. Você tem aceleradores lineares que estão aqui, mas você tem aceleradores lineares, aceleradores de partículas pesadas, tem todas aquelas fontes que a gente viu extensamente na primeira parte do curso. Uma coisa de penetração, esse é um conceito que a gente tem que ter na cabeça. Quando vocês forem trabalhar no hospital, essas coisas têm que estar claro.
Por isso que eu bati tanto e eu imagino que agora vocês já sabem que o fóton penetra muito. Se eu tiver a mesma energia, o fóton penetra muito, o elétron penetra menos, a partícula pesada penetra muito menos. Não é isso? E o fóton tem as funções que traduzem, a queda no número de partículas ao longo da profundidade. Ela varia exponencialmente no caso do fóton. Ela tem uma queda de uma curva mista, que é no caso do elétron, e no caso de partícula pesada é uma curva que decai muito pouco até uma certa profundidade. Aí, quando ela tem uma energia suficientemente pequena, ela praticamente para todas ao mesmo tempo, se tiverem a mesma massa e a mesma energia. Isso vocês, eu imagino que, pela quantidade de vezes que eu pedi na prova, isso aí já está bem estabelecido. Então, por que essa curva aqui não é uma curva exponencial? Por que ela sobe e depois cai? Porque isso é para fótons, né? É claro que aqui não é número de partículas, que aqui é dose, né? Aí é dose. Tem a contribuição do meio. Eu achei bonitinha a mão, mas não entendi. Ela não me traduziu nada. Eu acho ver. O que você quis dizer com isso? Vamos lá, você começou a pensar alguma coisa. Eu te interrompi o pensamento, mas avança nesse raciocínio. Não só ele, vocês também. O que você falou? O que você falou? Sem mãozinho. Porque quando Ele não consegue. o fóton vai, Ah. quando ele entra em determinado meio, vai começar as interações, certo? Deixa a partir do primeiro momento. Ele vai percorrer uma distância mínima que, até ele chegar nessa distância, ele tem uma contribuição alta desse meio aqui, de outro. O que é contribuição alta? De energia. Como assim? O meio da energia? Não. Ele vai interagir. Fala mais alto, só pode continuar conversando os dois, mas fala mais alto. Porque eu preciso gravar isso. Ele tá aqui também, pode crer. Ele, quando o fóton ele começa a interagir em determinado meio, vão acontecendo diversas interações, certo? Tá. Tem o fóton com O meio. o meio. E a radiação é produzida nessas interações, concorda? Tá. Esse fóton ele vai percorrer em uma determinada distância, ele vai receber uma contribuição, e até ele chegar em uma determinada distância, ele vai receber uma contribuição dessa radiação desse meio. Depois, não é tão suficiente. Então, o fóton entra no meio e gera energia, cria energia. Ele vai depositar energia no meio. Exatamente, energia no passado, cara. A dose depositada no começo é pequena porque só tem a pequena interação dos fótons. Depois disso, Mas por que começa a depositar. Tá, mas por que? Pera, ele não começa a interagir quando ele entra no meio? Quando ele entra no meio, ele já está depositando energia. Então, ele vai Só que aí depois de uma certa profundidade, ele deposita mais Tem um energia ponto e depois nesse menos aqui. de novo. Por quê? Por quê? Porque tem mais elétrons. Mais elétrons. São os elétrons que depositam a dose, não o fóton. Tá, mas no começo, quando ele começa a entrar, Mas aí o meio, então, tem densidade de elétrons diferentes em diferentes. quando o fóton Depende. vai entrando no Mas meio, Mas que elétron é esse que você tá falando? ele tá falando do Os fóton elétrons deslocados depositando pelos energia. fótons. Vamos, os vamos. elétrons resultantes da interação. Então, vamos orientar essa discussão. Tá? Eu gostei de ver o raciocínio de vocês, mas deixa eu orientar um pouquinho essa discussão. Como ela diz, são fótons, ok? Mas os fótons depositam energia? Está diferente.
Transfere para o elétron. Portanto, no meio, de uma maneira geral, quem vai depositar energia é o elétron, mesmo que seja um fóton de entrada. Essa é a primeira coisa. Depois vamos pegar a sua afirmação. Você disse que ele vai perdendo energia logo que entra. Isso é verdade? Não, essa foi uma pergunta. Ah, isso foi uma pergunta, não foi uma afirmação. Ele começa a energia a partir dessa. É, a partir das interações. Então ele começa a fazer interações assim que ele entra no meio. Sim, aí vai Depende, perder não tem porque... Depende. Ele não vai interagir. Não, ele pode fazer interação. Então. É provavelmente. Ninguém sabe. Tá, tudo Supondo bem. que ele interage. Mas não existe Ele nenhum vai argumento para até 5 centímetros não existe nenhuma É interação. probabilidade. É Se ele probabilidade, for, tudo se bem. ele for entrando, ele tem mais chance de perder energia. Tá. Vai continuar. Ele tem a mesma chance de perder energia ao longo do... Vai aumentando a probabilidade de ele perder porque tem mais material do meio. Tem mais meio para ele interagir. Não, mas do você que está antes. falando aí que se ele chegar na pele, ele chegar numa cavidade, ele tem menos chance de perder energia. Ele vai estar... Que cavidade? Não entendi. Pensa num coeficiente de atenuação. O coeficiente de atenuação traduz o número de interações, correto? Então pensa naquela curva que você conhece, que é a curva exponencial de número de fótons ao longo da profundidade. O que é que significa isso? Aumenta o número de interações por profundidade. Tá, aumenta o número diminui o número exponencialmente, porque à medida que ele vai penetrando, aumenta a probabilidade. No fundo, o fóton, em última instância, ele interage praticamente só uma vez. O fóton pode interagir mais, mas nos interessa a primeira vez. E aí, ele vai gerar o elétron. Como é que ele gera o elétron? Ou é Thomson, ou elétrico, produção de pares. Ou produção de pares se tiver muita energia. Rayleigh não, porque não gera elétron. Tá? Então o que acontece é que no começo a probabilidade dele interagir é pequena, porque o número praticamente não diminuiu. O número não diminui igualmente ao longo do comprimento. O número de fótons começa a ele cair exponencialmente, significa que o número de interações cresce exponencialmente. Tá? Até um certo ponto em que param todos. Ok? Portanto, a profundidade, a energia depositada deve ter um máximo, que é onde ele entrou, começou a perder energia, né? Ele tem uma probabilidade pequena de interação logo no começo, a probabilidade aumenta, então a energia que ele transfere para os elétrons aumenta com a profundidade. Depois de um certo tempo, não vai aumentar mais, é só os fótons diminuindo muito de intensidade, aí ele tem que chegar numa queda quase que exponencial. Os outros que não participaram da conversa entenderam? Assim, então existe um limite para a dose. Porque se existe um limite da distância que o fóton... Não existe porque a atenuação de um fóton é exponencial. Não, mas então, só que chega em um fóton. Ah, sim. Mas está longe de um fóton. A gente nunca está nesse limite. Um fóton é sempre muito longe quando a gente pensa. As pessoas que não participaram da discussão. Por que a probabilidade de interação cresce muito mais no início do que cresce depois que ele passa desse máximo de dose que ele deposita? Porque quando você tem... Eu vou desenhar. É até intuitivo, mas eu não saberia explicar isso. Se eu conseguir, eu vou desenhar. Vamos ver se eu consigo, hein? Ih, caramba. Podia ser só um botãozinho, né? Ninguém está vendo, não? As coisinhas aqui, não, né? Seta. Não é seta. Agora eu tô vendo. Tá, é o último ali. Não. Ali tá vendo. Olha o meu direito. Caneta. Caneta. Não, foi na seta.
fica um pouco abaixo. Aí, Tá. o mouse tá... Bom, se eu pegar número de fótons, se eu trocar o eixo aqui, isso aqui daria uma coisa assim, ó. Tá? Tá errado aqui, seria só tudo exponencial. O que acontece é que aqui, o número de fótons está diminuindo muito pequenininho, muito pouco. Se o número de fótons está diminuindo muito pouco, é porque ele teve poucas interações. Se ele teve poucas interações, ele deposita pouca dose. E aí ele passa por um ponto onde ele começa a realmente depositar a energia. Suponho que provavelmente aqui, o gráfico correto para isso aqui seria um gráfico assim. Tá? Onde aqui já é pequena, então a partir daqui ele praticamente, o resto da profundidade é só o que está sobrando de fóton, não está aumentando mais a quantidade, quer dizer, já atingiu uma deposição de energia pico, que é essa aqui, tá? Que são essas aqui para diversas energias, e daí em diante ele acompanha a curva do número de fótons, que o número de fótons já caiu muito. Não? Pega dois limites. A hora que você começou, tem o delta interações por delta x ele diminuiu um pouquinho, muito pouco. Lembra que exponencial é elevar a menos delta x. Se você fizer um delta aqui, ele perde um fator exponencial, que é menor aqui do que ele é aqui. Tá? Então, no começo, ele vai aumentando, por exemplo, a probabilidade, vai aumentando a profundidade, então caindo mais fótons, está depositando mais energia. Depois, se ele passar, isso vai atingir um máximo. Por que vai atingir um máximo? Porque eu já não tenho mais muitos fótons disponíveis para depositar energia. Então chega num ponto, ele passa a cair, ele passa por um máximo e cai. Não, isso eu entendi. Ué, então o que você não entendeu? Não, o que eu não saberia explicar é por que ele cresce mais rápido, a dose cresce mais rápido no início do que decresce depois. Ah, Depois decresce isso é o fator da exponencial. Isso é uma consequência, isso aqui é uma exponencial ao contrário. é verdade, se eu pegar isso aqui... Não, são uma exponencial ao contrário. No fundo, só que se você rebater, ele vai dar essa figura aqui. Vai crescer mais rápido do que depois. É. Acho que faz sentido. Então essa profundidade de máximo é, no caso, a distância mais ou menos onde até onde os fótons não conseguem passar mais. Você tem que fazer a derivada, né? No fundo, você tem que fazer a derivada, tá? Você tem que calcular as interações, você tem o coeficiente de atenuação, tem as interações suficientes. No começo, você transfere muito por Compton, que são elétrons bem energéticos. Depois, para frente, você começa com fotoelétrico, que são os elétrons menos energéticos, ou seja, os elétrons que você está gerando, depois que o fóton já penetrou, bom, eles são os mesmos porque a energia do fóton é a mesma ao longo de todo o trecho. Mas você tem uma geração de um número menor. No fundo, é você pegar, se você pegar um exponencial, né? Um exponencial. Se você pegar um ΔX aqui, esse ΔX vai provocar um certo... completamente fora. Eu risco aqui, o negócio vai para lá, como é que pode isso? Vou pegar aqui, né? Um exponencial, se você pegar um ΔX que ele percorreu, essa diferença aqui é maior em número de partículas do que essa diferença aqui. Então aqui tem menos partículas, aqui tem menos interações do que você tem aqui. Tá? Por outro lado, você tem muito menos fótons. Então aqui, daqui para cá, você tem menos fótons, mas a interação é muito grande. Então ele vai crescendo rapidamente a energia depositada, passa por um máximo e depois, daqui para frente, vai diminuindo o número de fótons e o número o número de fótons vai diminuindo muito ao longo da profundidade, e aqui você tem, como você tem muito menos fótons,
a energia que você transfere acaba sendo menor, diretamente, né? Tá? Então, aqui é pequeno, agora aqui está crescendo muito, porque aqui a hora que ele entra não tem energia nenhuma depositada, ele nem começou a interação. O gráfico de deposição de dose é o gráfico de interações de fótons. É o gráfico de energias transferidas na interação de fótons. Porque não se esqueça, bom, mas isso é com energia, né? Tá, é verdade. Tá? E isso aqui, às vezes, você passa direto. Às vezes você vê esse gráfico, lembra bem, dose, o gráfico de dose não é o gráfico de partículas. É o gráfico de energia ou de interações, de energia transferida nas interações. Ok? Na verdade, é a mistura, né, do gráfico de interações Com o número de elétrons que eu tenho com disponível. atenuação. É porque, tipo assim, aqui está o gráfico de atenuação, é uma exponencial negativa, né? Coeficiente de atenuação. O número de interações vai aumentando, é uma exponencial assim, né? Crescente. Quando você junta os dois, você multiplica Mas entre em conta aí o número de elétrons que você tem. assim, aí vai fazer, tipo assim, esse aqui tá assim e esse aqui tá assim. Não, mas tá assim, então não é exponencial. Não, mas aí quando o coeficiente a partir do É 1 menos E, é 1 menos a exponencial. partir do pico, que é onde os fótons param de passar mais, vão vazando menos, aí toma conta do coeficiente de atenuação. No outro é o... Eu acho que eu tenho uma explicação mais fácil para vocês. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem assim. Imagina a hora que ele está entrando na borda, tá? Na borda, a hora que ele chega na borda, que é zero, eu não tenho nenhum elétron, certo? Eu não tenho nenhum elétron, ele não transfere nada. Então ele tem que sair aqui do zero, tá ok? À medida que ele vai entrando, ele tem mais interações. Ele tem mais interações, mas essas interações, ele, por exemplo, uma série de coisas que ele gera lá, por exemplo, um elétron que ele gera, pode sair do material, porque está perto da borda. Tá? Então ele não consegue depositar, ele vai depositar menos do que o número de interações, porque uma boa parte está saindo da borda. À medida que ele vai entrando, os elétrons que ele gera acabam realmente ficando dentro do material. Portanto, ele deposita realmente energia para lá. E isso vai indo até um limite máximo. Quer dizer, ele vai decaindo o delta, o número de interações decai, mas por outro lado, cada vez vai ficando mais dessa energia depositada dentro do material, não escapa nada. Depois que ele entrou mais no fundo, nada mais escapa. Daí em diante, até que ele atingiu essa parte máxima que nada mais escapa, daí para frente só decai o número de fótons, né? Decai o número de fótons cada vez menos, portanto ele deposita cada vez menos energia. Tá? Entenderam agora? Eu não queria falar isso porque esse é o conceito de equilíbrio. Mas esse é o melhor conceito. Pois é, só que eu vou falar o conceito de equilíbrio daqui a pouquinho, mas é justamente o conceito de equilíbrio, entendeu? Aguardando aí, A ideia era essa, para ver se a gente chegava lá, mas não dá para chegar sem o conceito de equilíbrio. Agora esse negócio... Ah, porque agora está na... Qual é a seta, hein? Mais embaixo. Essa aqui é a seta? Não, essa não é. Ah, essa aqui que eu tô. Pronto. É porque ele está desregulado. Então isso varia principalmente se eu estou variando de partícula. Por isso que quando tinha logo no primeiro slide,
Funciona, por quê? Que coisa. Ah, não. Descartar, pronto. Aqui. A primeira coisa, as coisas que você diz que você precisa saber é o número de fótons, a quantidade de energia que está passando através do meio, tá? Depois, eu preciso saber também a quantidade transferida para na primeira interação. E por outro lado, eu preciso saber os coeficientes de transferência que você tem aqui. Então, e isso significa saber o número de partículas e fótons que você tem no meio e que você tem incidindo também. Então, o que acontece é que o principal motivo disso é que você tem aqui geração de energia que não está ficando dentro do meio. E a dose é só a energia que foi depositada no meio. Ela não está ficando dentro do meio porque ela está muito próxima da parede. E aí uma parte de elétrons que está saindo para trás, ou de fótons que está saindo para trás, você está perdendo. Enquanto que na profundidade você vai tendo uma acumulação. E isso depende da energia. Você veja que aqui eu estou falando de energia de 6 MeVs, 10 MeVs e 25 MeVs. Se eu vou para uma energia de 50 keVs, só que ele usa aqui como kilovolt pico, que é uma grandeza do raio-x, só para dizer que você tem isso na geração de energia do raio-x. Isso significa um tubo de cerca de 70 keVs aqui, e aqui significa 300 keVs mais ou menos. Máximo, energia máxima dos fótons, mas quando você fala isso, você está pensando no espectro inteiro. Aí o espectro inteiro é muito mais complicado, porque você tem energias separadas, mas se a energia for baixa, você veja que logo que ele entra, ele já está lá em cima. Né? Já está lá em cima por quê? Porque a energia é tão baixa que logo que ele entra, ele entrega toda a energia dele de cara, ele não consegue penetrar muito, mas o que consegue penetrar continua seguindo com um processo praticamente exponencial. Para 250 keV você já vê um pouquinho melhor essa subidinha aqui, mas a coisa continua completamente diferente. O que significa isso? Que a dose depositada por um feixe de baixa energia é muito mais efetiva. Essa dose começa a maior parte da dose depositada, por exemplo, por radiação solar, é na pele. Isso é que está mostrado aí. E se eu usar 6 MeVs, você tem centímetros dentro da pele na deposição de dose. Meu Deus. Aqui está em centímetros. Sim, mas aí você vê que aqui você está em centímetros. Então você vê que aqui você tem 5 centímetros. Por isso que quando eu faço uma irradiação com radioterapia, que eu preciso destruir as células, necessariamente eu uso uma energia muito alta, porque eu quero que ela perca a maior parte da energia numa profundidade razoável de penetração. O professor falou isso, inclusive. Oi? O professor falou ontem isso na energia. Da energia, né? Que é a penetração justamente das duas fontes. Esse gráfico é PDP, né? Oi? Esse gráfico é o PDP. Esse gráfico é o PDP, não é? PDP? Percentual de dose. Isso é profundidade de dose. Só que ele pelo menos está escrito é percentual. PDP. Ah, PDP. O relativo é percentual. Aqui não é percentual, né? Aqui também é percentual. É a mesma coisa. Ok. Isso eu só reproduzi de novo, porque são os diversos coeficientes e as significações dele. Eu acho que isso também está bem marcado para a gente, né? Mas a gente sabe que μ é o coeficiente de atenuação linear,
Quando ele é mássico, ele é dividido por ρ. Quando ele é de energia, a energia é o coeficiente de absorção de energia, né? E implica naquela medida total, que é onde você pode medir isso. O μ-trans é a energia, é o coeficiente de transferência de energia, e a diferença entre absorção e transferência de energia é esse fator G. Quem é que pode me explicar o que é isso? É aquele fator dos elétrons secundários. Era uma perda de energia relacionada aos elétrons. Os elétrons secundários. Certo, são secundários, porque a energia engloba todas as interações. A transferência, na primeira interação, está ligada com Kerma. Portanto, eu tenho que fazer uma correção entre a primeira transferência e as outras. E isso é uma correção só, para você ver como são muito menores as segundas interações. Por que é muito menor, gente? É muito menor porque a seção de choque de interação é da ordem de 10 a menos 24. A probabilidade é 1 sobre 10 a menos 24. Ao contrário, né? 10 a menos 24 sobre 1. O que significa que a primeira interação já é bem difícil acontecer. Agora a segunda é 10 a menos 24 dá 10 a menos 48. Você passar de 10 a menos 24 para 10 a menos 48 é muito pequena. Uma interação secundária e terciária de um fóton é muito pequena. É claro que você tem também num feixe um monte de fótons e um monte de elétrons, né? Cada mol você tem 10 a 23, então isso aí no final das contas se equivale, se equilibra. Penetração dos elétrons já é diferente. Você vê que lembra a curva de diminuição do número de elétrons, mas não é diferente porque ele tem o mesmo tipo de curva, mas ele obedece o mesmo de questão de superfície aqui, tá? De equilíbrio de radiação. Está claro para vocês o que é o equilíbrio de radiação? Por que tem que ser mais profundo? Vocês estão acompanhando? Todo mundo? E finalmente na questão de partícula pesada. Como é que vocês traduzem isso? Quer dizer, o número de partículas pesadas não varia ao longo da profundidade? Como é que fica? O que significa isso? Ela perde pouca energia por interação, até que ela tem uma energia mínima, ela deposita tudo. Portanto, o número de partículas praticamente não varia. Né? A partícula pesada ele realmente praticamente não varia ao longo da penetração. Ele vai penetrando com todos os números, perdendo continuamente, completamente diferente do fóton, que o fóton interage ou não interage. Né? O fóton não vai perdendo energia ao longo. Voltando àquela sua afirmação, o fóton não perde energia continuamente. Ele perde energia quando ele interage. Tá? E a probabilidade de interação é baixa. Então ele vai, pum, aí ele tem uma interação, aí ele perde energia e não perde qualquer energia, ele perde valores fixos ou do fotoelétrico ou do Compton para aquele ângulo e assim por diante. A partícula carregada não, a partícula carregada vai indo, perdendo continuamente. Por que ela perde continuamente? Não, qual a diferença entre ela e o fóton? Sim, essa é uma das diferenças, mas a razão é essa? Isso é o óbvio, mas tem carga é óbvio. São partículas carregadas. Mas por que a partícula carregada só perde aos pouquinhos, enquanto que o fóton perde... Porque o fóton só acontece o choque e as partículas carregadas podem acontecer várias perdas por campo eletromagnético e o choque. Não é diferença também? A palavra-chave é campo eletromagnético. A partícula carregada vai perdendo continuamente porque ela está sujeita a um campo contínuo. Quer dizer, ela tem um campo médio de todas as cargas que estão em volta. Então, esse campo médio ela vai perdendo energia ao longo desse campo. O fóton não. O fóton ele não tem campo, ele tem uma interação que ele é puramente quântico. Essa é a diferença entre ser quântico e não ser quântico. Professor, então como a gente explica aquele gráfico? Esse aqui? É o primeiro.
Primeiro é que importa, porque é o que eu estou falando agora. Ele vai interagir. Tenta você... Então, a partícula vai interagindo de uma maneira relativamente constante, né? Ela vai perdendo, que o meio Isso. assumir que só tem elétrons, Isso. ela vai perdendo de maneira constante. Isso justifica o quê? O constante. O constante. Até que ele chega num ponto que a partícula já perdeu ela já perdeu energia suficiente, ela já perdeu tanta energia que na próxima interação ela perde toda essa energia. Por quê? Porque ela tem energia baixa. Não sei. Ela encontra essa coisa. Porque aí ela entra no choque. Aí ela se choca, ou com o núcleo ou com o elétron. A partícula ela é tão pesada e tão rápida que ela vai passando por tudo e ela não liga, basicamente. E aí ela vai perdendo um pouquinho de cada vez. Quando ela chega num ponto que ela encontra algo na frente dela e ela já não tem suficiente energia para passar por aquilo, ela vai chocar e acabou. É um fenômeno facilmente compreensível do ponto de vista clássico. É como uma bala jogada no meio qualquer. Se você pegar um revólver e ficar atirando, não numa parede ele às vezes nem penetra, mas pensa no meio, em geral, o que você faz, de novo, o exemplo do CSI, né? Quando você faz teste de balística, você atira ou num tanque de água ou num tanque de bolinhas ou de bolinhas metálicas, mas você tem um meio qualquer. Quando você atira, sempre vai ser em torno de um ponto fixo. Porque a bala vai perdendo energia e chega uma hora ela para. E a hora que ela para, a energia dela de massa é transferida para aquela região. Isso aqui está esquentando no meu bolso. Então isso aqui está explicado. Isso aqui. Isso são vários feixes. Porque o que ele diz, o que está escrito lá é o seguinte: isso aqui é chamado pico de Bragg, para uma partícula, tá? Esse pico de Bragg, e para uma energia, né? Não é para uma partícula, é para uma energia, tá? Nesse pico de Bragg, dessa energia, isso não é muito útil se você quiser fazer uma irradiação, porque irradiação você precisa de um campo, tá? Você veja que eu não posso ter uma coisa muito estreitinha aqui, significa que só num ponto. O câncer, em geral, tem que irradiar ele uniformemente ao longo de um certo campo. Não é isso? Então, ele diz que isso aqui não é muito útil, mas se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, eu consigo irradiar uma faixa grande com uma dose constante. Você dá várias energias, cada uma dessas é traduzida aqui embaixo, e se você soma todas essas, esse ponto a ponto aqui, você vai somando tudo. Você tem que aumentar a intensidade também, né? Oi? Também tem que aumentar a intensidade desses fios. Às vezes aumenta a energia, você não sabe automaticamente. Aqui você está aumentando a energia das partículas, né? Você aumenta a energia das partículas, esse pico vai subindo. Se você somar essas curvas aqui, do jeito que elas estão, você chega aqui. Claro que se você fizer a integral do número de partículas em cada uma delas, não dá a mesma coisa. Isso é viável? É facílimo. Você controla a corrente e você controla a tensão. De várias energias. Você está controlando a corrente e a tensão, porque a integral disso aqui te dá a corrente. Então a integral te dá um número de partículas, né? A energia total transferida, se você quiser, que é a energia total das partículas que você tem. E você vê que a energia aqui foi variando, né? Esse aqui dá uma integral maior do que aqui, coloca uma integral menor. E se você somar essas coisas todas, você vai chegar nesse ponto. Ok? Bom, para poder então medir a dose, eu preciso especificar o campo de radiação. Essa palavra campo de radiação não aparece quando a gente discute antes a questão das interações propriamente dita, interação por interação. Campo de radiação é justamente você estar ligado a uma região do espaço que tem uma certa incidência de radiação. Então, quando
Quando você fala, por exemplo, em radioterapia, você está pensando em pegar um volume do seu corpo e conseguir submeter ele a uma dose uniforme que, em geral, é um pouco maior do que o volume que você está irradiando. E essa área que você está irradiando você chama de campo de radiação, que, consequentemente, está ligado a um campo de dose. Para fazer isso, você precisa saber características da fonte, atividade ou miliampere kVp. A hora que você fala em miliampere kVp, você está falando as duas características principais. Isso aqui é a energia máxima que você dá para o feixe, que é a voltagem do raio-x ou do acelerador. É quilovolt pico. É porque você tem um espectro, não é a maior, é a mais alta, é a mais intensa. Kilovolt, a hora que você fala o kilovolt da máquina só, você coloca ela 100 kevs, 100 kilovolts, é a energia máxima que ele chega. Só que o raio-x, lembra, ele tem uma forma assim. Pico é a hora que você tem na energia máxima do teu coisa. Então você precisa de miliampere, kVp e atividade. Você precisa de algumas coisas que é a geometria de distância da tua fonte, né? Quer dizer, você quer saber da fonte, o que acontece nas interações dela. Isso já é uma questão de geometria. Isso significa exposição, que é a dose de energia perdida por ar, o número de ionizações que você tem no ar, isso é que é exposição. Então você precisa de exposição, a fluência do feixe todo, que é o número de a fluência ao longo do espaço, ou seja, a variação no número de partículas em função da área, é o fluxo, né? Energia, a fluência de energia, que é essa parte aqui multiplicada pela energia de cada partícula que você tem. Você precisa saber a primeira interação, que é o kerma, e você precisa saber depois, na matéria toda, qual é a dose absorvida, dose efetiva e dose equivalente. Eu já falei um pouquinho sobre dose absorvida, dose efetiva e dose equivalente, mas não falei muito. Mas alguém sabe o que é a diferença entre dose efetiva, equivalente e absorvida? A dose absorvida é um Gray, né? Que você consegue medir que você mede no detetor, o meio do sol. Né? A dose efetiva é como se ela indicasse um risco a determinada exposição, né? Que é o sievert. Isso é a dose equivalente, não, isso é equivalente. Efetiva é como multiplica pelo fator do órgão, né? A efetiva é do corpo, né? Você tem que multiplicar pelo fator de corpo. Efetiva é a dose no final, sim. Porque o problema é que a dose, a dose absorvida é a quantidade de energia que se depositou no material. A dose efetiva leva em conta onde está sendo depositado, tá? Que é um órgão, por exemplo. E a dose equivalente não é dose. A rigor, dose equivalente não é dose. Porque dose equivalente é uma medida que serve não para um ponto específico, não para um lugar específico do corpo. É uma dose média para um corpo médio. E ele serve principalmente a uma unidade que se dirige à radioproteção. Ela é útil em radioproteção porque ela considera algumas coisas médias e considera que o fator da partícula que está depositando, por exemplo, uma dose depositada por gama, essa dose é depositada transferida para um elétron, que depois vai colocar, tá? Portanto, esse elétron, ele sai em geral com uma energia um pouco mais baixa, se ele fosse cômputo. Em média, ele sai com uma energia um pouco mais baixa. O dano que a radiação que
que uma dose provocada por gama provoca é diferente do dano que um elétron provoca. E é muito diferente do dano que uma partícula pesada provoca. É aquela imagem de uma bala pequena, uma bala maior e uma bala de canhão. Porque você pode ter uma penetração muito menor e um dano muito maior. Então a dose equivalente, ela leva mais ou menos tudo isso em conta, por isso que ela é de radioproteção. A dose equivalente serve, por exemplo, principalmente para você estabelecer limites de exposição para o médico, para o público, para uma determinada instalação, porque você não está preocupado aí se é no fígado, se é no coração, se é onde é que for. Aí você não está preocupado, você está imaginando dose de corpo inteiro. Você está imaginando limites que você tem que respeitar para ter no corpo inteiro. Tá? Mas quando você vai fazer um planejamento de radioterapia, você usa Gray, não Sievert. Isso aí, vou ter que dizer o que está escrito, porque aqui a diferença, aqui está absolutamente claro, as letras aqui não dá para ver nada, né? Oi? Eu acho que nem apaga a luz porque é o contraste das cores. Dá? É bom eu trocar isso aí. Bom, então voltando, para explicar aquelas grandezas, essa figura é uma figura pictórica que explica bem. Eu preciso saber quais são as características da fonte com a radiação que ela está emitindo. Eu tenho que saber o que acontece aqui no transporte da radiação ao passar pelo ar, quanto é que ele perde de energia, quanto é que é a perda que eu tenho do meu feixe. E depois aqui eu tenho uma interação. Essa interação é que vai criar uma energia depositada, não necessariamente no mesmo lugar. Essa energia depositada pode ser espalhada pelo material todo. As unidades, a gente já viu isso, mas é bom sempre ver mais uma vez. Quando eu falo em becquerel, eu estou falando em fonte radioativa especificamente. Eu não tenho becquerel para acelerador, tá? Não posso usar becquerel para acelerador. Eu posso usar becquerel para uma fonte radioativa onde tem decaimentos. E becquerel, um becquerel é uma desintegração por segundo. É claro que uma fonte não tem uma desintegração por segundo. Você pode até ter, mas isso não é uma fonte utilizável. Quando você tem é sempre coisas de mili-Curies, fontes de mili-Curies, etc., que é da ordem de 3,7 vezes 10 a 10 desintegrações. As menores fontes que você tem, que são fontes de calibração, são micro-Curies. Micro-Curies são 10 a menos 6. Você tem 10 a menos 6, dá 3,7 vezes 10 a quarta. Isso é um micro-Curie. Esse micro-Curie, você vê que o becquerel, então realmente praticamente você não usa mais. E quando você usa o mega becquerel, que é 10 a sexta becquerel. Que aí você tem... Mas não... Realmente, essa é uma unidade para físicos, né? Porque para a gente se interessa realmente pela atividade da fonte. Porque é isso que nos dá a probabilidade de número de interações que eu vou ter no material. O físico, em geral, não lida com dose, mas lida com esse tipo de coisa. A última fase está 0,1. Oi? Ali está 0,1 microcuries. É a mesma ordem de grandeza. É 0,1, é 0,5, 10 microcuries. Isso aqui é no seu corpo, isso não é uma fonte de calibração. Ah, não. O que é? Aqui? Isso? Isso é do potássio 40, né?
becquerels. Só que aí está escrito 0,1 microcurie. Só isso. Ah, porque está 10. Eu falei que é 10 é fácil checar, né? Se eu tenho que é 10 micro é 10 a menos 6, dá 3,7 vezes 10 a quarta, tá certo. E 0,1 vezes 10 a quarta dá 10 a terceira, dá 3.700. Tá certo. Você tinha falado o contrário, isso que eu perguntei. Eu não tinha falado, eu tinha falado 3.700? Não adiantava, Não, tá certo isso aqui. Tá correto. está certo no slide, é isso que eu fiz. Tá, porque você tem microcurri, é 10 a menos 6. 10 a menos 6 aqui dá 10 a quarta. 3,7 vezes 10 a quarta dá 37 mil. 37 mil vezes 0,1 dá 3.700. Mas isso aqui, o interessante daqui, ele mostra um universo das fontes radioativas que a gente usa. Então você vê que você tem, enquanto que seu corpo tem 0,1 microcurie incorporado, tá? Portanto, essa não é absolutamente uma unidade que é detetável, que pode causar problemas, porque todo mundo tem, então não tem como você escapar disso, não tem como você detectar se isso é danoso ou se não é. Isso faz parte do teu universo. Se você tem uma fonte de laboratório de calibração, dá da ordem de 10 microcuries, que é a fonte que vocês vão trabalhar e mexer com ela. Você vê que está muito perto isso aqui, realmente o dano que pode criar uma fonte dessa é praticamente nada. Uma bracterapia é da ordem de 10 a 20 curies. Se você pegar irradiação de alimentos, você usa milhares de curies, se não milhões de curies. A fonte para você irradiar alimentos ou esterilizar. Essas fontes elas têm que ficar em água, porque ela em si, só a radioatividade, esquenta completamente todo o material que ela está. O transporte dessas fontes tem que ser feito em caminhão refrigerado a água e mantendo a refrigeração da fonte, porque senão ela funde as coisas. Numa unidade de irradiação e esterilização, você tem um bunker, e dentro desse bunker a fonte fica lá coberta, blindada e fechada. Quando você quer irradiar, você fecha a porta do bunker, que é uma porta como se fosse uma porta de chumbo de 2 metros de espessura, e aí você pega, quando ele está lá dentro, você levanta a fonte, expõe a fonte, e aí você circula através da sala as sementes que você quer irradiar, ou seja lá o que for que você quiser irradiar. Irradiação de alimentos é só para esterilização? Ou tem algum outro? Quê? Não, é só para esterilização, porque irradiação de alimentos. Você consegue imaginar outra coisa? Não. Não. Não, é só para matar bactérias mesmo. Você quer esterilizar. Você esteriliza para poder durar mais tempo. Ela realmente é efetiva. O problema é que às vezes ela muda a cor, às vezes ela muda o gosto. Então você tem que controlar, não porque ela fica radiativa, mas não é tudo que você pode irradiar, porque você pode alterar características que não tornariam a coisa utilizável do ponto de vista comercial. Ela não fica ativada? Não tem nada que ative, porque primeiro que você está irradiando com gama. Com gama você não ativa nada. Para ativar você precisa alterar profundamente as propriedades do núcleo. Então você tem que irradiar com nêutrons em geral ou prótons, se você quiser tornar ativado. Então nada, e mesmo assim são elementos leves. O que você irradia é biológico, e biológico é muito leve. Tornar um carbono radioativo é muito complicado. Até tem, né? Tem isótopo de carbono 14, mas você tem que pôr muita coisa lá dentro. Um jeito de... Alguém é de Governador Valadares ou ali por perto? Não, né? As gemas, você sabe que lá é uma região que tem muito cristal de rocha. O cristal de rocha, quando você irradia, ele muda de cor, porque ele ajusta. Se falar, ele muda o porcento de refração do material.
material. Não altera a cor. Então você cria pedras preciosas irradiando. Uma das coisas que o CDPN de Minas mais faz é a irradiação de pedra semi-preciosa. Falando das gemas do ovo. Oi? É que você falou de gema, aí eu achei que você estava falando De ovo? que as galinhas acabavam comendo os cristais e aí quando irradiavam os ovos. Viajou legal, né? Mas ia ser interessante. Mas eu não vou com uma gema verde. Cuidado. Outro, né? Qual o galo amarelo? Oi? É. Tem uma iguaria na Coreia, tem uma vez, contra aqui nem, quando a gente vai, eles fazem uma aula campestre, né? É oficial, então é recebido. Eu passei situações esquisitas na Coreia e recebi um ovo. É um ovo que eles é considerado iguaria da cozinha, é um ovo enterrado alguns meses. Ele veio preto. É pretão. E é gostoso pra caramba. Mas é esquisito. Como aquilo. Coreia do Sul. Claro. Coreia do Norte eles não iam para a gente fazendo. Tem que ser Coreia do Sul. Bom, obviamente essas são outras grandezas que a gente tem. Isso aqui vocês já viram bastante, o que era a fluência, o fluxo, que é a taxa de fluência, né, e assim por diante. Eu não preciso voltar, eu imagino que vocês tenham aprendido isso, a diferença entre fluência e fluxo e fluência de energia e etc, né? Agora, o importante é isso aqui. E essa no roteiro que está lá, eu não sei se eu corrigi esse aqui ainda, não corrigi. Mas presta atenção, porque na versão antiga da transparência, eu só dizia que o φ eu não dava integral. Eu dizia que φ de E é igual a isso aqui, que é em geral usado nos livros, em alguns livros de dosimetria, mas está errado. No fundo, quando você fala de influência, ele não é de energia porque ele é integral. Se você tiver um espectro de energia, você tem que integrar em todo o espectro para poder conseguir a grandeza. Tá? E aí não depende, obviamente, de energia. Se eu estou fazendo um integral em essa questão não vai dar, obviamente, eu sumo com a variável. E se eu quiser a fluência de energia, eu tenho que pegar o meu espectro de feixe, depende da energia, e multiplicar pela energia que ele tem, para saber a energia toda que é transmitida por área por unidade de tempo. Exposição, então. Exposição ela vale para raio-x e gama menores que 3 megas. E ela significa, no fundo, a quantidade de ionizações produzidas no volume de ar. É claro que é uma medida de energia, né? A quantidade de ionizações, você tem que pegar a energia toda, dividir pela energia de uma ionização e eu tenho a quantidade de ionizações que ocorrem dentro do material, correto? Agora, e isso aqui é a exposição, ela define assim. Por que cargas d'água que eu faço menor que 3 metros? Eu só defino exposição para menor que 3 metros. A partir de mais que isso não existe interação com ar. É pouco provável, não vou ter mais organização. Muito bem. Muito bem. Estão vivos ainda, né? E a unidade disso é uma unidade muito particular, que é o Röntgen, que a gente viu no curso passado. A curiosidade, aqui escreveu errado, isso aqui, esse R tem que ser maiúsculo, porque não envolve. Então, o jeito certo de escrever também não é R-O-E, é O com
trema, né? Com umlaut. Chama o nome finalzinho, umlaut. É o finalzinho em cima do O. Então tem que ser maiúsculo, não pode ser minúsculo. Aqui, como disse, isso aqui é meio antigo. Isso aqui é meio antigo, mas vocês podem se deparar com alguns equipamentos que podem ter o detetor dado de Röntgen. Então aqui ele dá um exemplo de como eu posso traduzir o feixe. Então um feixe de raio-x pode ser traduzido como 5 mRend, ou seja, um certo número de produção de carga por miliampere segundo da máquina. Então isso diz qual é a capacidade da máquina de ionizar o ar. Ao invés de eu dar no fluxo, na fluência ou na fluência de energia de uma máquina de raio-x, eu posso refletir o raio-x, ou seja, expressar o raio-x em termos do número de ionizações que ele pode provocar. E esse gráfico é um gráfico que eu gosto muito, eu achei numa daquelas referências, quando tem essa faixa aqui, não é minha, a transparência foi pega da internet. Mas eu gostei muito desse gráfico, porque esse gráfico ele traduz de uma maneira muito clara como é que se dá a interação. Então você vê que se você tiver radiação, e aqui a gente está falando de sistemas biológicos. Biológicos, eles podem ser um sistema também, sei lá, uma fruta, vegetal, mas são sistemas orgânicos em formas de vida. No fundo é isso que me interessa, essa parte da geometria. Então se ele entra, num certo ponto ele tem a primeira interação da partícula que está entrando. Essa primeira interação, é claro que é uma média. O meu feixe é um feixe de muitas partículas, então a energia transferida da primeira interação é uma média de todas essas interações. Então aqui eu tenho, se eu tiver interação, eu posso ter o fóton espalhado e posso ter o elétron que sai. Isso no caso mais claro que eu tenho um cômputo. Se for um fotoelétrico, obviamente, eu não tenho fóton espalhado. Na fotoelétrica eu não tenho, mas de maneira geral eu tenho os dois processos. Esse cara aqui ele pode gerar um estralo, e se gerar um estralo, ele acaba caindo outra vez no ramo, no fóton, que de novo vai ter um kernel, que de novo vai ter, só que ele tem uma energia diferente. Então ele vai ter um outro kernel e vai ter um processo reiniciando todo de novo. Ou esse cara do elétron pode vir para cá e provocar uma ionização, excitação, quebra molecular, calor ou outros efeitos qualquer. Ou seja, aqui ele está depositando energia nesse processo. Nesse processo que ele está depositando energia, é onde surge a dose absorvida. Então a dose absorvida, vocês vão ver em muitos livros essa expressão, que é a variação. Matematicamente, isso aqui não é muito preciso, isso aqui está errado. O que acontece é o seguinte, se for média, eu não tenho o diferencial da média. Isso não existe, não é definido o diferencial da média, tá? A rigor, essa fórmula, ela vale se escrever delta e média, e fazer a média em cima do delta também. Então é delta E médio sobre delta N. Aí está correta a fórmula. Essa fórmula vocês vão ver em diversos livros, e se vocês falarem no IRD que eu falei isso, eu mando um advogado assim de vocês. Eles escrevem dessa maneira. Era uma discussão com eles, com um aluno que fez um TCC com eles, e eu questionei que estava errado e descobri que na postura de um cara lá da IRD está escrito exatamente assim. Mas isso não é correto, não é muito correto, digamos assim. Tem que ser um delta E médio para tudo sobre delta N. Livro de gente muito boa escreve assim, tá? O Atkiss não.
O ácido não faz assim, o ácido faz direitinho. Não acho que é um bom livro. Ele é. Eu não acho ele um bom livro. Ele é prolixo, você não pode usar o ácido de falta de precisão ou de erro. Eu não consegui achar nenhum erro no ácido. Achei erro nos exercícios. Achei estudado nos exercícios. No livro não consegui ver nenhum erro. O livro é muito difícil de entender. Ele é chato de ver. É chato. E se você não conhece review muitas vezes, você acaba não entendendo. Parece prolixo, coisa, mas ele é preciso. Tá? Bom, depois que você tem a dose absorvida provoca mudança química ou biológica. Então esse quadro eu gosto realmente muito dele. Gosto muito desse quadro. Está claro aqui porque você fala a diferença entre Kerman e dose absorvida, né? A Kerman é lá no começo. E isso caracteriza bem o material. Kerman é uma ótima caracterização do material para um tipo de radiação e para um tipo de material, para um tipo de radiação, uma coisa fina, né? Mas ele não engloba a geometria do material. Se você usa um material mais grosso, se você usa um material mais fino, o Kerman é o mesmo. Mas a energia depositada varia brutalmente. E se você tem dois materiais finos, você pode caracterizar o feixe pelo Kerman. O mesmo material não é o feixe. Não, o Kerman é do material. É do material para aquela energia daquele feixe. Tá? Porque ele traduz a probabilidade de interação. A gente tem a mesma quantidade, porque é melhor. Dose. No fundo é a mesma coisa, energia por unidade de massa, né, que você tem. Mas o Kerman, especificamente, ele extrai a questão da geometria. A dose é o Kerman mais as interações secundárias. Portanto, depende profundamente da geometria que você está considerando. A gente pode ter uma relação assim linear, que quanto maior o número atômico do material, maior é o Kerman. Tem mais chance de interagir. Para fóton, sim. Desde que a interação de partícula carregada. E ela também pode ter um Kerman para a partícula carregada. Agora você vai dividir depois o Kerman. O Kerman você divide depois de Kerman de colisão e Kerman radioativo. Mas para gama, o Kerman. E aqui de novo, né? O Kerman é o delta energia transferida por delta M. Não DD, mas é assim que eles escrevem. E é média, né? Então você vê que, se você ler isso aqui, a energia média transferida por partículas carregadas. Essa divisão é muito confusa. Mas é isso mesmo, isso está correto, tá? É a energia média transferida para partículas carregadas por partículas sem carga numa massa dn de um dado material. Aí isso é foda, cara. Aí é especificamente para fóton que ele está falando, porque é partícula não carregada. O Kerman você usa mais para fótons. E depois você fala em Kerman de colisão, Kerman radioativo, porque você está falando depois do que acontece, essa energia que se transfere por elétron, se esse elétron perdeu por colisão, depois da energia, porque não é o fóton que deposita energia, né? Quem deposita é o elétron. E esse elétron ele pode depositar por colisão ou por irradiação. Então aí você fala em Kerman de colisão e Kerman de radiação. Porque daí para frente é o elétron.
Mas o Kerman você aplica justamente para partículas não carregadas. Você aplica para a partícula carregada quando você considera a perda de energia. E a unidade aí é o Gray, né? Ele fala que para um feixe de partículas carregadas, você não usa Kerman, você usa a palavra SEMA, que é Converted Energy per Unit Mass. Mas é uma conchambrada. No fundo, o que você precisa do Kerman é para o fóton, tá? Ou nêutron. Então, o Kerman, se eu pegar um espectro de partículas que estão entrando, por exemplo, o espectro de raio-x, eu tenho a fluência em função de E, né? A fluência de E é isso aqui. Então, se eu tiver essa fluência aqui de E, e ele está usando aqui uma partícula E, o que ele está dizendo aqui é fluência de energia, não é essa energia aqui, não é igual a essa. Isso é a fluência de energia da partícula E. Então, eu estou dizendo quanta energia está transmitindo. Se está chegando essa energia, eu multiplico pelo coeficiente de atenuação máximo da história e faço a integral. Essa integral que eu tenho aqui na história vai me dar o Kerman do material. Isso aí é simplesmente uma maneira de calcular a média, né? Tá? Tudo que ele está fazendo é calcular uma média. A unidade caindo. Está correto isso? Pois é, está correto isso dimensionalmente? Não. Não, você tinha que dividir pela... É uma ponderação. Você está ponderando onde está passando pelo... Não é exatamente uma ponderação. Ele expressa a energia depositada na primeira interação. Só que a energia média divide diversas interações. Não é uma média geométrica naquele sentido. Ela está integrando embaixo, né? Só que não integrar Não, mas aí você integraria o fluxo de energia. Não, só o fluxo. O fluxo é aquela parte da Mas aí nunca vai igual. Aí o Kerman nunca vai passar de um. O que acontece aqui, gente, você usa essa grandeza aqui, qual é a unidade dela? Por área. Energia por área. Tá? Isso aqui é energia por unidade de área. Isso aqui é a área por quilograma, é a área ou metro quadrado de quilograma. Isso aqui tem centímetro quadrado, isso aqui é grama por centímetro quadrado, ou grama por área. Você vai, isso aqui, né? Isso aqui é grama por área, essa grandeza aqui é grama por área. Você fica aqui, isso aqui, a área corta, e aqui você tem uma energia dividida pela massa. Delta S sobre delta M, você tem a sua unidade de dose. Então tá certo. Tá? Você não tem que pegar com mais nada. Isso significa que não é uma média no conceito matemático. O valor médio de uma grandeza não necessariamente é uma média matemática. Né? Quando você faz uma integral do valor, você elimina a dependência do partido, está fazendo aquele valor. O que acontece é que esse valor vale para cada uma das vezes que você mede. No fundo, ele é uma média, porque ele imagina que você está fazendo isso diversas vezes, e fazendo isso diversas vezes, você vai obter diversos resultados. Então, a ideia do valor médio surge
da repetição das coisas, não da média geométrica feita, da média ponderada feita nesse conceito. Tá? Entender? Então, como eu estava dizendo, o Kerman ele pode ser dividido em duas partes. Essas duas partes são as partes de como os elétrons que foram produzidos pela ionização perderam energia. Então, esses elétrons podem perder energia por colisão, por radiação, também conhecida como Mistral. Então, dependendo de como esse elétron vai depositar, eu posso dividir o Kerman total nessas duas partes. Tá? Sendo que provavelmente isso aqui não vai depositar depois, não vai gerar energia depois. Ele pode gerar uma parte, vai gerar energia, mas provavelmente uma parte daqui escapa do material. Então esse aqui não, esse aqui provavelmente fica toda a energia dentro do material. E claro que a relação entre os dois é um fator G, que é a fração da energia que é transferida para as partículas. Assim, você vendo que as frações do cristal, em geral, são muito baixas comparadas à perda de energia de uma época do cristal. Alguém lembra a ordem do grandeza? Não, isso Então, a ordem... Ah, o é 98% de calma. Unidade por cento. Tá? Uma ordem de grandeza é 1, não é 2, não é 10. Então, o Kerman de colisão, você veja que o Kerman geral, aquele Kerman geral, o que aparecia aqui é a transferência de energia. O Kerman de colisão já é a absorção de energia, porque, em geral, todo esse elétron vai contribuir para a energia. E isso tudo está ligado ao stopping power. Essa energia de como os elétrons vão perder energia está ligada ao stopping power. O stopping power é a quantidade de energia depositada por unidade de comprimento da partícula percorrida no material. Lembrando que esse comprimento ele pode ser zigue-zague, né? Ou se for uma partícula carregada pesada, ele tende a ser quase linear. No stopping power você pode fazer a mesma coisa, você pode dividir o stopping power de colisão e stopping power de radiação, assim como você faz com Kerman também. Então, de novo, a dose absorvida é a energia depositada pela radiação ionizante, vai ser ΔE sobre ΔN. Se eu quiser calcular de maneira mais precisa, eu posso falar em média, mas significa usar uma fórmula desse tipo. É isso que é relacionado com os efeitos biológicos na matéria. As unidades são grays ou rads. Os rads, um gray é 100 rads. E um gray é uma dose considerável. Em radioterapia, você vê que você usa 50 grays. Em radiologia diagnóstica, você usa de 1 a 30 miligrays, enquanto que você tem no background, você tem na atmosfera, mais ou menos, no meio ambiente, desculpe, da ordem de 6 miligrays. Você vê que a variação das coisas deixa claro que aqui você quer matar realmente célula. Por isso que você não pode jogar isso aqui em cima de um... Você joga no mínimo possível em cima de um tecido que não seja um tecido patológico. Equivalente dose, uma coisa. Vamos parar por aqui, a gente continua depois. Vocês já estão dormindo? Vocês estão fora de forma. Eu tenho uma dúvida, na verdade é um pedido. A gente vai fazer
Esse curso a gente vai falar bastante sobre dosimetria, né? O senhor vai falar sobre caloria? Não sei. Eu acho que você fala sobre isso, assim, o que fala sobre isso. O que é? As pessoas usam caloria para fazer medidas? E fisicamente. Eu não sei. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre caloria no final, para a gente falar. Ah, tá. Mas qual é a sua dúvida? Não, porque deixa ele falar. Se eles não querem fazer uma medida. Aí eles falam, a gente vai fazer um calorismo. Eu não sei o que isso me dá. Eu não sei nada. Eu sei o que uma calorização me dá. Você sabe? Calorismo. Não sei. Calorismo normal, sabe? Não sei o que tirar. Eu sei que Ele mede diferença em temperatura. isso. Você aquece uma líquido, por exemplo, e o isopor. Você tem água, você aquece a água, aí ela vai transformando. Isso, você aquece, você vai associado ao calorismo que mexe a quantidade de calor que está sendo para calcular a temperatura. Aí calor você ser com energia. Calor é. Aí você consegue tirar uma informação de dose. Você sabe direto de mais não. Se você pegar uma coisa qualquer, assim, quando aquece a água aquece, na radiação do defeito da radiação, principalmente quando você tem líquido, né? Quando você tem sólido, esse defetor é danificado. O sólido ele aquece, mas ele aquece numa região muito pequena. Se tiver água, essa região é despropagável também da temperatura. Tem que ter dividir diferença de temperatura. O elétron é solto, e os choques que vai fazendo, cada vez que faz choques, ele produz calor. Uma evolução limitável de toda interação é calor. O calor você tem pelo movimento das partículas dentro do meio. Então, o uso do calorismo é mais eficiente que o uso de São métodos chamados absolutos. Aí você está medindo não interação, você está medindo energia resultada mesmo. Não tem como. Não tem como medir na taxa. Eficiência é 100%. E você mede a dose absorvida. Absorvida causou um certo aumento. Mas aí você não pode descobrir, você não pode ter ela em ponto. Você tem que colocar o seu calorismo onde você quer. Claro, mas se um detetor você pega, esse é o ponto. Em dosímetro, você sempre tem que fazer sempre tem uma série de condições que são as